Efésios, capítulo de número 5. Como vocês sabem, nós estamos numa série de sermões expositivos sobre a doutrina da santificação, e nós escolhemos essa importante carta, a carta aos Efésios, para expor essa doutrina. Semana passada nós expomos o verso 1 e o verso 2, e hoje nós vamos nos deter do verso 3 ao verso de número 5. Vamos ler o texto do verso 1 ao 5, porque eles estão conectados. Portanto, sejam imitadores de Deus. Meus irmãos, acho que vai ter que fazer um ajuste no som, pelo menos para mim não está legal, tá bom? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Como nós acabamos de ler, nos versos 1 e versos 2, Paulo, ele nos fala sobre sermos imitadores de Deus como seus filhos amados, e que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Agora, do verso 3 ao verso de número 5, nós somos chamados a imitar a Deus também, mas agora nós vamos imitar o seu caráter santo e puro. No verso 1 e 2, vamos imitar a Deus, e o foco é: vamos amar como Deus ama. O verso 3 ao verso de número 5, nós vamos imitar agora a santidade, o caráter santo e puro de Deus. E Paulo então vai nos apresentar a santidade e a pureza que os filhos de Deus devem ter na área da sexualidade e também na área das finanças. Nós somos chamados a viver uma vida totalmente oposta do que a sociedade pagã vive. Nós somos chamados a viver de modo distinto dos pagãos, dos ímpios. E baseado então nesses versículos, irmãos, eu vou sugerir um tema para o sermão dessa manhã: sexualidade e dinheiro, a santificação no dia a dia. Repito: sexualidade e dinheiro, a santificação no dia a dia. E lembre-se, irmãos, que a ideia principal aqui que nós estamos tratando é aquilo que Paulo disse no capítulo 4, do verso 17 ao verso de número 24, que é remover a velha roupa, é dizer não ao velho homem e de se revestir de uma nova roupa que nós ganhamos de Cristo Jesus. Nos revestimos desse novo homem, dessa nova natureza que nos foi dada. O verso 1 e o verso 2 é o aspecto positivo desse processo de santificação. Nós devemos nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, nós devemos imitar a Deus, nós devemos amar como Deus ama. E os versos 3 e 4 é o aspecto negativo dessa dinâmica de santificação. É o momento em que nós vamos dizer não ao pecado, dizer não ao estilo de vida antiga que todos nós tínhamos antes de sermos alcançados pelo Evangelho. E o verso de número 5, Paulo vai apresentar mais uma razão pela qual nós devemos dizer não a esses pecados. Então olhe comigo o verso de número 3. A maioria das traduções, o verso 3, ele inicia-se com um mas. Na versão NAA, nós não iniciamos com esse mas esse mas, ele indica o contraste que Paulo vai realizar. Enquanto a vida cristã é marcada pelo amor, um amor sacrificial, um amor que se entrega pelo outro,
A vida mundana, ela é marcada pela imoralidade. A vida mundana é marcada pelo egoísmo. Então há uma distinção, há um contraste gigante entre ser crente e ser ímpio, entre os filhos de Deus e, como Paulo diz no verso 6, que nós não lemos, os filhos da desobediência. E ele vai dizer então, olha o verso de número 3, que a imoralidade sexual, ele começa aqui a citar os pecados que fazem parte do velho homem, dos pecados que fazem parte de uma sociedade que não conhece a Deus, que não teme a Deus. Ele diz que a imoralidade sexual, toda impureza, toda avareza, não pode fazer parte do povo de Deus. E vamos entender então o que são cada um desses termos que Paulo aqui utiliza. Ele diz a imoralidade sexual. No grego, irmãos, é um termo muito conhecido, né, que é porneia, né? Alguns até falam porneia, mas pelo que eu entendi, a melhor pronúncia é porneia. Refere-se a todos os tipos de pecados sexuais. Sejam pecados pré-maritais, que é o pecado sexual antes do casamento, é o sexo entre pessoas não casadas, mas também são os pecados extraconjugais, que é o adultério, ou qualquer forma de desvio da pureza sexual estabelecida por Deus. Deus criou o sexo é algo bom, é criado por Deus, tudo que Deus criou é bom, mas o sexo é restrito ao homem e à mulher, somente entre homem e mulher e dentro do casamento. Fora disso é considerado imoralidade sexual. Então Paulo está dizendo, isso não pode haver entre vocês, essa prática de imoralidade sexual. Em outras palavras, crente não faz sexo antes do casamento. Crente não tem relações íntimas antes de estar casado. E não comete nenhum outro tipo de sexo que não seja apenas entre homem e mulher. Mas ele continua, e toda impureza. Impureza já é um termo mais geral e se refere a tudo que é impuro e imundo. E aqui não inclui apenas atos, o que nós fazemos, mas impureza trata-se também de desejos e pensamentos impuros. E tudo na área aqui sexual, são pensamentos imorais, são sentimentos imorais. E aqui é importante a gente destacar que muitos crentes pensam que pecado é só quando você faz. É quando você vai para a cama. Não. Quando nós lidamos com pensamentos imorais, isso também denota-se pecado. Quando está apenas no íntimo nosso, também é pecaminoso. Então tudo que é impuro, seja pensamentos, desejos, deve ser banido de nossas vidas. E depois ele diz, ou avareza, no grego é pleonexia, que é cobiça, ganância, um desejo insaciável por mais, seja de bens materiais ou de prazeres. A avareza aqui é cobiça, ou seja, uma pessoa ela pode cobiçar tanto bens materiais, como também prazeres. Por isso que a inclusão da avareza nessa lista de pecados sexuais, ela não é aleatória, ela não está aqui por acaso. Toda forma de imoralidade sexual é uma expressão da vontade própria, da autossatisfação, do egocentrismo, do desejo de se satisfazer mais e mais. E aí nós vamos entender aqui que esses pecados, esses comportamentos, esses desejos, é totalmente contrário ao amor bíblico. Isso aqui é a marca do mundanismo, algo egocêntrico, mas o amor bíblico é aquele que não pensa em si mesmo, é aquele que pensa no outro, é o desejo de doar a si mesmo. O amor cristão, ele tem como alvo atender, suprir a necessidade do próximo, e não de satisfazer os seus próprios desejos, que é o sentimento, é o desejo da cobiça. E quando se trata de avareza voltada ao dinheiro, aos bens materiais, é a mesma coisa, é o desejo de ter mais e mais, é uma obsessão.
E aí Paulo vai dizer que esses pecados, essas atitudes, elas não devem não apenas ser praticadas pelo crente, mas não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. O som ainda não está legal, irmãos. Paulo não está apenas proibindo a prática, não. Paulo está dizendo que essas coisas, aquilo que ele acabou de citar, é algo que não pode ser aceitável dentro da comunidade, dentro da igreja. Esses pecados não devem ter espaço entre nós, esses pecados não podem ser tolerados, esses pecados são incompatíveis com a identidade de um povo que foi separado por Deus. E é o que Paulo vai falar aqui no final do verso: como convém a santos. Então veja, irmãos, como é sério. Eu quero que você preste bem atenção no que está sendo falado por Paulo. Nós não apenas devemos não praticar essas coisas, nós não devemos nem mencioná-las. Não é assunto de um cristão imoralidade sexual, não é assunto de um crente impurezas, não deve estar nos nossos bate-papos a avareza. Nós não devemos mencionar essas coisas, não é apenas não praticar, porque não convém a santos. O termo santo aqui, acredito que boa parte de nós já saibamos, significa separados. Ser santo não significa não ter pecado, mas é no sentido de que Deus nos separou para Ele mesmo. Nós somos agora o povo de Deus, um povo exclusivo de Deus. E Paulo deixa claro que esses pecados não convêm àqueles que Ele separou, aqueles que Ele escolheu. Ou seja, esses pecados não fazem parte do estilo de vida dos filhos de Deus. Deus é santo, e seus filhos receberam uma nova natureza segundo Deus, ou seja, uma natureza santa. E essas coisas que Paulo acabou de citar, elas são contra o caráter de Deus. E agora no verso 4, irmãos, Paulo continua falando sobre a santidade no nosso falar. Ele acabou de dizer, vocês não podem nem mencionar essas coisas, mas agora ele continua falando sobre o conteúdo das nossas conversas. E ele diz: não usem linguagem grosseira. O que é linguagem grosseira? Em outras traduções, torpezas. É uma linguagem obscena, indecente, vulgar. É qualquer conversa degradante, vergonhosa, não pode haver entre nós. E aí depois ele continua: não digam coisas tolas ou tolices. Tolice é você falar de forma insensata, de forma vã, é algo leviano, frívolo, estúpido. As conversas de um cristão nunca devem ser levianas. Isso é típico de vida do mundo. Isso não se aplica somente ao que falamos, irmãos, mas também naquilo que cantamos. Eu quero que você me ouça com atenção. Lembre-se, nós cantamos palavras, e isso nos faz refletir que nós não podemos cantar qualquer tipo de música. Antes de cantarmos uma música, nós devemos analisar o conteúdo das letras. Antes da gente pronunciar o que aquela música diz, reflitamos se aquela música não tem palavras tolas, se não tem palavras torpes, se não tem palavras indecentes, grosseiras. Nós devemos refletir com muita seriedade no que Paulo está aqui nos ensinando. Alguém poderia dizer: pastor, eu até ouço algumas músicas que realmente tem muita imoralidade, tem coisas que incentivam o adultério, ao sexo antes do casamento, tem uns palavrões no meio, mas assim, eu gosto do ritmo da música, pastor, eu não ligo para a letra. Nós não cantamos ritmos, nós cantamos palavras. E é por isso que você tem que ser crítico, e eu também, naquilo que cantamos. Até mesmo naquelas músicas que nós denominamos músicas evangélicas. Tem muita música evangélica que é contrário ao evangelho. Que isso, pastor? Sim,
Mas quem canta é um cantor evangélico. Quem canta é um pastor. Sim, mas é contra o evangelho. Mas como tem condições de ser contra a Bíblia? Tem. Quando você não canta o que está nas Escrituras, mesmo que tenha uma roupagem evangélica, é uma música contra o evangelho. Se você fere princípios cristãos, é contra o evangelho. Você tem uma imagem ruim, errônea sobre quem Deus é. Mas o texto aqui é mais no sentido da imoralidade. O texto aqui é no sentido mesmo de coisas vulgares. Então nós temos que ser críticos quanto a isso. E Paulo continua: indecentes, ou em outras traduções, zombarias. As nossas conversas não podem ter indecência, não podem ter zombarias, e aqui é piadas imorais, piadas de mau gosto, aquele sarcasmo pecaminoso. Sabe aquelas pessoas que usam palavra no duplo sentido? Você está conversando com a pessoa usa um termo, mas que tem um duplo sentido. Sabe aqueles trocadilhos imorais? São comentários que vão diminuir o próximo, e tudo aqui está envolvendo o contexto sexual. É a conversa suja de uma pessoa que usa palavras e circunstâncias para exibir a sua mente imoral. É aquela pessoa que qualquer coisa que você fala perto dela, ela já leva por uma conotação sexual. Você fica impressionado, que mente poluída, que mente criativa para tudo levar para o sexo. Essas coisas não podem ter entre crentes. A gente pensa que é uma coisa boba, né? Isso não é um comportamento de um santo, de alguém que foi separado por Deus. E Paulo continua: pois isso não convém, não condiz com o comportamento de um filho de Deus, não é adequado a um santo, como Paulo disse no verso de número 3. Pelo contrário, em vez de termos uma linguagem grosseira, em vez de falarmos coisas tolas e indecentes, a boca do Filho de Deus deve fluir palavras de gratidão. E aqui é mais um aspecto positivo na dinâmica da santificação, aquela parte do se revestir. Bom, da minha boca não pode sair essas coisas, mas o que ela deve sair? Palavras de gratidão. Digam palavras de ação de graças. É uma atitude de gratidão. São ações que demonstram que estamos satisfeitos e gratos a Deus pelo que temos. O Filho de Deus que recebe qualquer coisa nessa vida, ele entende que tudo que ele tem vem da parte de Deus, é fruto da bondade de Deus, e ele então sempre tem um coração grato. É uma maneira de viver que demonstra alegria e satisfação com o que temos. A alegria deve ser evidente na vida de um crente, e isso deve ser demonstrado nas nossas conversas, no nosso falar. É tão bom quando você conversa com um crente, e que da boca dele sai palavras de gratidão, palavras de louvor. Agora você vai conversar com alguns crentes, é só murmuração, é só ingratidão. A pessoa só tem olhos para aquilo que não está dando certo. Ela não consegue fixar os seus olhos nas coisas que Deus tem feito na vida dela. Ela foca naquilo que está dando errado. Então ela não consegue manifestar uma vida de gratidão. É sempre de questionamento, é sempre de murmuração. E o antídoto para você e eu não termos uma conversa imoral, uma conversa indecente, uma conversa tola, é você e eu termos um coração grato. E aqui então nós entendemos o sentido, o porquê que ser grato é o oposto da imoralidade e da cobiça. Porque uma pessoa satisfeita, ela não vai cobiçar nada do próximo. Uma pessoa satisfeita e grata, ela não vai querer o cônjuge do outro, ela não vai querer os bens do outro, porque ela já é satisfeita, ela já é contente com o que tem. Essa pessoa valoriza e está satisfeita com o que tem recebido da parte de Deus. E o que ela não tem, ela entende que não tem porque Deus não quer lhe dar.
ela é satisfeita com aquilo que Deus tem lhe dado. Quem está satisfeito e grato a Deus não terá olhos para o adultério, para a prostituição, para os bens materiais do outro. Por isso, irmãos, que a gratidão é o oposto da imoralidade e da cobiça. Eu sou satisfeito, e por ser satisfeito, eu não preciso cobiçar, eu não preciso querer o que o outro tem, eu não preciso querer satisfazer os meus prazeres, eu já estou satisfeito, eu sou grato a Deus, eu reconheço o que Deus tem me dado e feito na minha vida. Então a gratidão é o antídoto contra a cobiça. Então a boca que antes falava imoralidade, agora ela expressa gratidão. A boca que tinha palavras torpes, palavras tolas, indecentes, agora tem palavras que geram louvor. Isso demonstra que o coração dessa pessoa foi transformado. Então o que deve prevalecer entre nós, nos nossos diálogos, são temas que nos levam à gratidão. As pessoas que conversam conosco devem ser edificadas. Quando um crente conversa com outro crente, sabe qual que deve ser a conclusão dele? É tão bom conversar com aquele irmão, é tão bom conversar com aquela irmã. Não tem palavras torpes, não fica falando de pecado, não exalta o pecado, não destaca o pecado. Da boca daquela pessoa só sai coisa boa, só sai palavra de encorajamento, só sai palavra de gratidão. Como é bom ficar perto de você, querida irmã. Eu vejo Cristo em você, eu vejo o Evangelho em você. Da sua boca é uma fonte que jorra para a vida eterna, sai palavras de vida eterna. Agora com aquele irmão eu procuro evitar, porque olha, é só desgraça, é só murmuração, ele é só negativo, e ele fala do pecado como se fosse uma coisa normal. Ele cita imoralidades como se fosse uma coisa aceitável. E quando um crente conversa com um descrente, o descrente tem que sair impactado. O descrente tem que dizer: olha, aquele rapaz é diferente, aquela moça é diferente. Ele não se envolve em conversas que normalmente nós temos aqui na empresa. A gente não pode falar de mulher para aquele rapaz, porque aquele rapaz sempre nos corta. Olha, não pode falar de coisas erradas, porque ela não gosta. E quando ela abre a boca, ela fala do que é bom, do que é justo, do que é puro. Olha, aquela pessoa incentiva o casamento, aquela pessoa incentiva a lutar pelo casamento, aquela pessoa incentiva a não desperdiçar a sua vida no mundo. Ah, como é bom conversar com aquele crente. É isso que as pessoas deveriam falar sobre nós. Um verdadeiro filho de Deus. Paulo vai desenvolver ainda mais essa questão da gratidão nos versos 19 e 20 do mesmo capítulo. Agora no verso 5, Paulo nos dá mais uma razão para dizermos não à imoralidade, para dizermos não à cobiça, e para dizermos não ao uso indevido da nossa língua. E ele diz: fiquem sabendo disto. E aí ele repete: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. A razão para abandonar esses pecados é porque quem vive nessas práticas não tem parte no reino de Cristo. Repito, quem vive nessas práticas não tem parte no reino de Cristo. Cristo já reina, irmãos, e os que estão debaixo do reinado de Cristo não têm esse estilo de vida. Essas práticas pecaminosas não predominam na vida daqueles em que Cristo reina sobre eles. Cristo já reina, e já nesse mundo nós somos herdeiros desse reino. Ainda nesse mundo já experimentamos um pouco daquilo que iremos desfrutar plenamente no dia da redenção, quando Cristo vier. Aqui nesse mundo nós já experimentamos perdão, amor, paz com Deus, adoção na família de Deus, santificação, nós conhecemos a Deus e tantas outras coisas. Nós não vamos apenas herdar no futuro, nós já herdamos no presente.
O reino de Cristo já está entre nós e em nós. Nós já herdamos coisas, mas vamos herdar ainda plenamente. Mas nós já desfrutamos da herança do reino de Cristo. E essas bênçãos que eu acabei de citar são a herança que os crentes em Cristo receberam, e são heranças apenas para os crentes e não para os ímpios. E experimentar essas bênçãos significa que nós somos herdeiros de Cristo. Paulo está dizendo que pessoas que têm esses comportamentos pecaminosos demonstram que não receberam a herança do reino de Cristo. Ou seja, não fazem parte do povo de Deus, pois eles são opostos às bênçãos recebidas no reino de Cristo. Em outras palavras, eu faço parte do reino de Cristo. Sim, então você recebeu heranças. Quais são elas? Perdão, amor, paz com Deus, santificação e tantas outras coisas. Tá, mas você ainda continua na imoralidade sexual? Você continua fazendo sexo antes do casamento? Você continua ficando? Beijo um aqui, beijo outro lá? Você continua com essas conversas imorais? Você continua acessando pornografia? Você continua tendo um estilo de vida avarento? Essa obsessão por bens materiais, só pensa no dinheiro, só pensa em satisfazer os seus prazeres? Não condiz com aqueles que receberam a herança. Quem recebe a herança não vive esse estilo de vida. Mas perceba que Paulo diz: tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, um leitor atento, eu acredito que todos nós aqui sejamos, faz a pergunta: será que existem dois reinos? Não. Calvino, comentando esse texto, ele disse, abre aspas, não há dois reinos distintos, mas um só governo eterno, no qual Cristo, como mediador, reina juntamente com o Pai, fecha aspas. Ou seja, Paulo usa essa fórmula aqui, reino de Cristo e reino de Deus, para que não reste dúvida de que Cristo compartilha da mesma majestade divina que o Pai. Então, ao unir os dois termos, o apóstolo Paulo está ressaltando, destacando a divindade de Cristo e a sua correaleza com Deus, mostrando que o seu reino é o próprio reino de Deus, e não dois reinos separados. Ou seja, ter herança no reino de Cristo é o mesmo que ter herança no reino de Deus. E veja ainda, irmãos, que Paulo, quando realça aqui que pessoas que têm esse comportamento não têm herança no reino de Cristo, ele está falando dos mesmos comportamentos que ele citou no verso 3. Ele enfatiza o que ele havia dito no verso 3, mas ele faz um acréscimo. Ele diz, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. E olha o acréscimo, porque a avareza é idolatria. A avareza, esse desejo de mais e mais, e a avareza que, repito, não é só sobre dinheiro, também é de satisfazer os seus prazeres. A avareza que é equiparada à idolatria. Que isso, pastor? Eu achava que idolatria é só quando a pessoa se prostra diante de uma imagem, de gesso, de madeira. Não, existem outros tipos de idolatria, e aqui Paulo está nos ensinando uma delas. Por que a avareza é equiparada à idolatria? Porque o avarento, ele coloca a sua confiança no dinheiro e nas coisas criadas em vez do Criador. E é importante aqui lembrarmos o que o Senhor Jesus disse sobre o dinheiro. Olha o que Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, irmãos, é uma palavra aramaica que significa riqueza ou dinheiro. Jesus compara o dinheiro, a riqueza, a um Deus. Jesus está dizendo, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E ele vai terminar dizendo, porque ou uma hora você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai amar mais a um do que o outro. E por que o dinheiro pode tornar-se um Deus para as pessoas? Simples,
Porque as pessoas vão confiar em Deus e vão confiar no dinheiro, em vez de confiar em Deus. Porque as pessoas vão encontrar prazer e felicidade no dinheiro e naquilo que o dinheiro pode proporcionar, em vez de encontrar satisfação, prazer e felicidade no próprio Deus. As pessoas não se curvam diante do dinheiro, como se curvam diante de um ídolo de gesso. Ela não se curva, ela não se dobra. Mas o coração delas está ali no dinheiro, nos prazeres da vida. Para ela o mais importante é o dinheiro. Para ela o mais importante é satisfazer os seus desejos sexuais. Não importa se Deus disse que não podemos fazer. Não importa se domingo é o dia do Senhor. O que importa é ganhar dinheiro. Não importa. Eu vou viver para satisfazer os meus desejos. Eu quero crescer, eu quero avançar. Esse é meu maior objetivo. O meu maior objetivo não é glorificar a Deus e gozá-lo dele eternamente. O meu maior objetivo é terreno, é carnal. Então, o que eu mais amo torna-se o meu ídolo. Aquilo que eu de fato adoro. Aquilo que é prioridade para mim e para vocês torna-se o nosso ídolo. E se Deus não está em primeiro lugar, se Deus não é o centro da nossa vida, todas as outras coisas que estão tomando o lugar de Deus, torna-se um ídolo. E a avareza é, portanto, a busca por uma satisfação fora de Deus, assim como a imoralidade sexual. Só Deus pode nos satisfazer plenamente. O sexo é bom dentro daquilo que Deus nos ordenou no casamento. E por mais que o sexo seja uma bênção, nada pode dar mais prazer a nós do que a nossa comunhão com Deus. Nada nos traz mais satisfação do que termos plena comunhão com Deus. Então, quando a pessoa busca uma vida de moralidade sexual, ela está procurando satisfação fora de Deus. Agora, uma observação importante. Veja que Paulo não está ensinando aqui que um salvo perde a salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque alguém poderia já estar aqui desesperado. Pastor, eu já caí no pecado da prostituição. Eu já caí no pecado da imoralidade. Pastor, eu identifico que houve momentos na minha vida que eu me tornei um avarento. Eu pensava mais no dinheiro do que qualquer outra coisa. Então eu não faço parte do reino de Cristo? Não é isso que Paulo está nos ensinando. Sempre que a gente fala disso, irmão, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. Crente não é alguém que não peca. Crente não é alguém que não possa cair em determinados pecados. Mas o crente é alguém que tem uma relação completamente diferente com o pecado. O ímpio, quando ele cai num pecado de imoralidade, ele aplaude a si mesmo. O ímpio, ele não se importa se ele tem vida com Deus ou não. O crente, ele se importa. Se eventualmente o crente cai num pecado de prostituição, o crente lamenta, o crente chora, o crente se sente a pior pessoa do mundo. Ele confessa a Deus, ele procura irmãos, ele procura pastores, ele quer ser orientado, ele quer ajuda. Porque o crente, ele recebeu uma herança, e no pacote dessa herança está a santidade. Então, ele quer viver como um santo, ele quer viver como alguém que faz parte do reino de Cristo. Então, o crente não pode ter um estilo de vida marcado pelo pecado. Nós lutamos contra pecados na área sexual. Nós lutamos com a avareza que está na nossa natureza carnal, mas isso não pode se tornar o estilo de vida nosso. O crente, ele não quer ter uma vida no pecado, na prática do pecado. Mas se uma pessoa que se diz crente cai nesses pecados e ele persiste, ele continua, ele permanece no pecado,
significa que essa pessoa não faz parte do reino de Cristo. Então, lembre-se, são coisas que podem acontecer, mas que não se tornam um estilo de vida. Quem olha para mim e para você não pode definir a nossa vida como alguém imoral, mas como alguém que rejeita a imoralidade, que luta contra a imoralidade. Uma síntese do que Paulo ensinou. Os versos 1 e 2, nós somos chamados a imitar a Deus como filhos amados, a andar em amor como Deus é amor. Nos versos 3 ao 5, nós somos chamados a imitar esse caráter santo e puro de Deus, que é viver uma vida de santidade e pureza na área da sexualidade e na área financeira. E Paulo aqui afirma então que a prática contínua, a tolerância desses pecados nessas áreas, demonstra que a pessoa vive nos padrões do mundo, do reino das trevas, do reino de Satanás, e não no reino de Cristo. Se a pessoa é marcada pela imoralidade, pelo egoísmo, pela avareza, mostra que ela é contrária ao caráter santo de Deus, e portanto ela não é um filho de Deus, ela não tem herança no reino de Deus. Então o apóstolo está aqui nos advertindo que nós, que já fomos do reino das trevas, nós saímos de lá, nós somos transferidos. Eu já estive no reino das trevas, mas o que é a conversão? É Deus com o seu poder e a sua graça nos arrancando desse reino das trevas, desse império das trevas, e nos transportando para o reino do seu Filho amado, o reino de Cristo, o reino da luz. E Paulo está dizendo que eles e nós todos não podemos trazer essas coisas do reino das trevas para o reino de Cristo. É como se Paulo estivesse então dizendo, abre aspas, não tenham mais nenhum tipo de ligação com essas coisas. Essas coisas pertencem ao tipo de vida onde prevalece o pecado e o reino das trevas. Não apenas deixem de fazer essas práticas, como também não falem sobre elas. Elas não são dignas e nem de mencioná-las. Ao contrário, tenham uma vida de gratidão pelo que Cristo fez por vocês. Fecha aspas. Algumas aplicações e nós vamos encerrar. A primeira aplicação é: a fé cristã muda a nossa vida por completo. A fé, irmãos, ser evangélico, olhe para mim. Ser evangélico não é só vir na igreja. Olhe para mim, irmãos. Ser evangélico não é ter um linguajar crentez. A paz do Senhor. Ser evangélico não é apenas participar de um evento bonito que nós tivemos na cidade ontem. Ser evangélico, irmãos, não é apenas postar versículos nas suas redes sociais, por um louvor para você ouvir na sua casa, no seu carro. Ser cristão, a fé cristã não se restringe a essas coisas. Ela é ampla. Ser crente manifesta-se em cada detalhe da nossa vida. Tudo o que fazemos, a maneira como nós enxergamos e entendemos todas as coisas, tudo deve refletir o Evangelho. Desde as nossas conversas no dia a dia, até mesmo os meus sonhos pessoais, tudo deve refletir o Evangelho. Tudo. A nossa cosmovisão em relação à vida é radicalmente alterada. E falando do dinheiro especificamente, é tudo transformado. A Bíblia ensina que ganhar dinheiro para o nosso sustento próprio e para ajudar os necessitados é um mandamento, é um dever. Crente trabalha. Crente deve trabalhar. Nós devemos nos esforçar e almejarmos termos uma renda melhor, sim, uma qualidade de vida melhor para a nossa família. Isso é bom, mas isso implica estudar mais. Tem crente que é assim: oh Deus, eu quero ter uma vida melhor.
Abre os céus e manda, Senhor. Aí tem alguns crentes que não se assustem, eles usam esse termo: vai fazer uma fezinha na Mega Sena. Fezinha. E ele diz assim: se Deus me abençoar, eu vou construir a igreja nossa. Ah, se eu ganhar na loto fácil, você vai ver, pastor, acabou. Eu vou chegar lá e vou dizer: gente, já está pago o terreno, eu paguei tudo. Deixa eu te falar, se você não é fiel no seu dízimo, no pouco, sabe quando que você vai ser no muito? Nunca. Se você tem dificuldade de dar o seu dízimo do seu salário, você acha que dar um dízimo de milhões será muito. O meio lícito de ganhar dinheiro pelas escrituras é trabalho, meu irmão. Então cuidado, não está nem no esboço isso aqui. Você que está viciado no tigrinho. Se muita gente riu, porque tem muita gente talvez nessa situação. Cuidado com as bettings. Isso é tão viciante quanto o vício das drogas. Vai trabalhar, vai ser organizado financeiramente, vai crescer na vida de dois modos: trabalhando muito, sendo o melhor funcionário da sua empresa, se possível, e estudando, porque qualquer outro meio é ilícito. E tem famílias sofrendo por causa de jogos ilícitos, porque o pai de família, em vez de pegar o dinheiro dele e colocar o arroz e o feijão dentro da casa dele, pagar o aluguel da casa dele, ele está viciado nas betes. E você está descumprindo o que a Bíblia nos ensina sobre ser homem. Então, almejar crescer na vida não é pecado, mas temos que ir pelos meios lícitos. Pastor, mas eu nunca gostei de estudar, mas agora você é crente. E você vai gostar de estudar, porque você sabe que esse é o meio lícito para crescer na vida. Eu também não gostava de estudar. Mas quando Deus me converteu, a primeira coisa que eu entendi é: crente é alguém que lê. Crente é alguém que tem contato com leitura, porque nós temos o livro sagrado. E consequentemente, quem lê Bíblia vai desejar ler outras literaturas. Então, quer crescer na vida? Glória a Deus, do meio correto. Mas tome cuidado, porque muita gente com esse objetivo, que é lícito, repito, é lícito querer crescer na vida, mas é uma linha tênue entre querer crescer de forma lícita e saudável, com uma obsessão financeira que se torna idolatria. Eu quero ler só o que Paulo disse, 1 Timóteo 6, do verso 8 ao 10. Olha o que acontece quando alguém põe o dinheiro acima de tudo. Paulo disse: a idolatria, a avareza. Olha que linha tênue que a gente tem que caminhar. Eu preciso trabalhar, a Bíblia me manda trabalhar, a Bíblia me encoraja, me ordena, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um equilíbrio, para mim não me perder, e isso não se tornar um ídolo na minha vida, e não me levar à ruína. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6, do verso 8 ao 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ah, meus irmãos, tem muita gente descontente. Não é porque não tem o que comer e vestir, mas porque não tem o luxo que deseja. Mas vamos indo. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Agora olha, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E olha como que ele termina, olha o porquê. Porque o amor ao dinheiro, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de alguns males. É isso que está escrito? De todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e atormentaram-se a si mesmo com muitas dores. Meus irmãos, repito, é saúde para nós repetir isso. As nossas insatisfações, murmurações e angústias não é pela falta do essencial. Quem aqui comeu ontem, pelo menos uma vez? Levanta a mão. Quem aqui tem pelo menos 2 peças de roupa no guarda-roupa? Levanta a mão. Alguém aqui entre nós, eu espero que não, alguém entre nós aqui não tem lugar para morar? E por que a gente é tão insatisfeito? Sabe por quê, irmãos? Não é pelo que a gente não tem, não é pelo que a gente tem, é que a gente quer ter para impressionar os outros. A gente às vezes, Deus abençoa a gente com um carrinho, mas a gente quer ter um carro melhor, para dar uma de ricão, de boy. A gente tem roupa, mas a gente tem que ficar comprando toda hora, por quê? Porque a gente quer impressionar as pessoas. A gente poderia estar morando numa casinha mais simples, pagando um aluguel menor, mas a gente quer impressionar as pessoas. A gente quer viver de aparência. A gente tem um celular bom, mas lançou o último. E eu preciso, nos meus stories, tirar a fotinha para impressionar, eu mostrar, eu tenho o último modelo. E aí eu me atolo em dívida. E aí eu vou trabalhar bastante. Vou abrir mão do culto da quinta, vou abrir mão do domingo, não vou ter tempo para ler a Bíblia, vou orar menos, porque na minha imprudência eu me endividei. E eu vou me arruinando. Deu para entender, irmãos? As nossas insatisfações não é pelo que é essencial. Muitas vezes é pelo luxo. Eu não estou dizendo que sempre é o luxo, mas eu diria que 90% da sua tristeza não é pelas coisas essenciais. Você tem o que comer, beber e vestir. É porque você está olhando na vida do outro e desejando e cobiçando o que o outro tem. E eu tenho uma notícia triste para nós: sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém com mais dinheiro que a gente. Sempre vai ter alguém mais forte do que você e eu. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Isso significa dizer, se você não for uma pessoa bem resolvida, os irmãos, por favor, atenção. Se você não for uma pessoa bem resolvida, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai ser insatisfeito. Por isso que o antídoto contra a cobiça, que nos leva a vários desdobramentos malignos na nossa vida, é gratidão. Você mora numa casinha simples? Obrigado, Senhor. Você tem um carro simples? Obrigado. Você não tem carro? Tem bicicleta? Obrigado, Senhor. Pastor, nem bicicleta eu tenho, mas você tem saúde, você está andando? Obrigado, Senhor. Gratidão. Quantos aqui são gratos por tudo que Deus tem feito na sua vida? Agora é muito triste, né, irmãos? Você vê que a entrada no pecado no mundo fez com que o dinheiro, que é uma coisa de Deus, o sexo e o dinheiro, que são coisas lícitas, o dinheiro é um meio de governo, é um meio econômico, tudo isso foi deturpado. A gente enxerga essas coisas agora com outros olhos, em vez de enxergar com os olhos do Evangelho. Mas uma outra aplicação é: não alimente a mente com o pecado. Irmãos, você é uma pessoa atenta. Perceba que Paulo proíbe que essas coisas sejam mencionadas entre nós. A gente não deve ficar falando de imoralidade, de impureza e de avareza. Por que será que Paulo é tão radical? Será que ele é radical assim, à toa? Sabe por quê, irmãos? Porque a conversa dessas coisas vai nos levar à prática delas. Essas conversas ficam na mente, irmãos. Essas conversas entram no coração. E elas vão nos impulsionar a praticar esses pecados. Preste atenção, toda ação, toda atitude é precedida pelos pensamentos e desejos.
antes da gente fazer, a gente primeiro pensou. Antes de executar, a gente primeiro desejou. Então, quando a gente conversa essas coisas, quando a gente fica assistindo essas séries que tem muita coisa nesse sentido, meus irmãos, a gente está alimentando os nossos pensamentos, a gente está alimentando esse desejo. Sabe o que isso vai terminar? Vai culminar no pecado, na prática. E em nossos dias, irmãos, a gente está lutando contra isso todo momento. A gente acorda de manhã e vai dormir à noite lutando contra essas coisas. O mundo aplaude a imoralidade. O mundo diz que é uma coisa bonita. O mundo divulga redes sociais, televisão, filmes, séries. Por isso, irmãos, que a gente tem que se privar de ter conversas dessa natureza. Por isso que você tem que ser chato com aquilo que você ouve. Por isso que nós devemos ser radicais com aquilo que nós assistimos. Está lá assistindo uma série de um romance, e que o tema central do romance é o adultério. O que nós estamos alimentando na mente? O adultério. E olha o que o salmista disse no Salmo 101, verso 3. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. O adultério é mau, irmãos? O adultério é mau ou não? E a gente aplaude filmes, séries, que o destaque é o adultério. A gente canta músicas exaltando o adultério, a prostituição. Mas olha o que ele diz: odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Sabe o que deve estar na mente de um crente? O que Paulo disse em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, impureza não, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não alimente a mente e o coração com pecado, mas com o Evangelho. Dr. Martin Lloyd-Jones, pregando nesse texto, ele disse que a época mais difícil de todos os tempos para um crente viver o que está em Efésios era a época dele. E isso foi no século 20, entre 1940 e 1950, quando ele disse isso. Ele falou que nunca foi tão difícil, e ele disse que ele entendia que era o momento mais difícil de todos os tempos, porque eles tinham muitos estímulos para o pecado. Imagina se ele vivesse hoje. Na época que o doutor disse isso, não tinha internet, não tinha TV em casa, não tinha redes sociais. Imagine nos dias de hoje, irmãos. Na época de Paulo, o principal estímulo era a fala, e hoje são as telas. Meus irmãos, como viver isso? Como dizer não ao velho homem? Como se despir do velho homem, irmãos? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo pessoas crentes de verdade, comprometidas. Está na hora, por favor, preste bem atenção. Está na hora de nós tomarmos algumas decisões radicais. Por favor, olhe para mim. Está na hora de você chegar lá no seu emprego e você, sem nenhum tipo de timidez, dizer assim: minha amiga, meu amigo, por favor, não converse comigo esses assuntos, porque isso desonra a Deus. Você tem vergonha de dizer que é crente, você tem vergonha e medo de ser rejeitado pelos seus colegas, mas você não tem medo de pecar contra um Deus santo.
Está na hora de você sair daquele grupo de WhatsApp dos amigos da empresa, que vivem enviando imagens de mulheres nuas, vídeos pornográficos. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você ter um bate-papo olho no olho, jovem, e não ter vergonha da sua fé. Está na hora de você dizer: meu amigo, se você me mandar novamente, eu saio do grupo, eu te bloqueio. Jovem, está na hora de você deixar de seguir aquela mulher, aquela página, que em todo momento ela está quase nua, porque isso está mexendo com a cobiça do seu coração. Isso é muito sério. Está na hora de cortar relações com o pecado. E crente, pare de brincar, de falar de moralidade. É tão trágico quando um homem fala da sua mulher. Hoje o negócio foi bom. Ontem à noite, fiz isso, fiz aquilo. Crente falando uma coisa dessa. O sexo é santo. É reservado para você e a sua esposa. Entre nós não pode nem ser mencionado. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Nós brincamos com essas coisas. Meus irmãos, o meu coração trepidou diante desse texto, estremeceu. Vamos cortar essas brincadeiras. Está na hora de você tomar decisões corretas. Ou você é ou você não é do reino de Cristo. Pastor, mas o senhor está ficando muito radical. Fale com Paulo. Talvez as pessoas nem saibam que você é crente, porque você fala das mesmas coisas que elas. E é duro quando o crente compartilha ainda. Mas não fui eu que postei, eu só compartilhei. Gente. Pastor, como que eu vou conseguir mudar? Você por si só não muda. Mas se você for um homem de oração, de leitura bíblica, de compromisso com a igreja, se você vigiar, se você se apartar do mal, se você não brincar com o pecado, se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai lhe capacitar a dizer não. E antes de orarmos, irmãos, como o Evangelho é lindo. Eu olhei para tudo isso aqui, e quem eram essas pessoas que Paulo está aqui dizendo? As pessoas da época dele. Não tinham nada do que temos hoje. Mas o pecado está tão enraizado em nós, por mais que eles não tinham TV, filme, essas coisas todas, o que eles falavam era de sexo. O que eles falavam era dessas coisas imorais. E Paulo está dizendo que Deus salvou dentre os imorais um povo para ele. Que coisa linda! Lembra que eu preguei semana passada que se você não entender quem você é à luz da Bíblia, se nós não entendermos o nosso estado de miséria diante de Deus, nós não vamos valorizar o amor de Deus. Todos nós aqui somos condenáveis no pecado da imoralidade. Todos nós aqui já caímos nesse pecado, seja por pensamento, seja por sentimento, seja por atitudes. Todos nós aqui já caímos no pecado da avareza. E Paulo está dizendo: olha, Deus salvou vocês dessa geração, Deus tirou vocês desse meio, agora vivam de modo completamente diferente. Nós éramos esse tipo de gente. E a pergunta então que nós devemos fazer é: por que Deus me amou? Logo eu, pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Finito e carnal. Por que Deus me amou?
Porque tudo que o Senhor pregou aí, pastor, eu já vivi. Eu me enquadro nisso. E quando a gente entende isso, que Deus nos amou a despeito da nossa miséria do passado, então nós temos um motivo para viver em santidade. Nós não vivemos em santidade, não renunciamos esses pecados para alcançarmos salvação, mas nós vivemos em santidade, renunciamos esse estilo de vida pecaminoso, em resposta ao amor que recebemos de Deus. É uma forma de agradecermos àquele que nos amou e se entregou por nós e nos deu gratuitamente uma eterna redenção. Oremos. Senhor, ore comigo, irmãos. O que você vai fazer com essa palavra hoje? Ore comigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela corta. Ela nos exorta. Ela nos corrige. Tua palavra é como um espelho que nos faz enxergar o nosso estado e a nossa sujeira. Mas ela também nos santifica. E confessamos que em nossa carne ainda habitam a imoralidade e a avareza. E por vezes ela se manifesta em nossos pensamentos, em nossos desejos e palavras. Ó, nós clamamos que o teu Santo Espírito nos conceda poder para dizermos não ao velho homem e para que possamos nos revestir do novo homem criado à tua imagem. Que a tua graça nos capacite, Senhor, a vivermos em santidade e a manifestar um coração transformado, onde a gratidão e a satisfação sejam vistas no nosso dia a dia, nos nossos diálogos. Que possamos estar contentes com aquilo que o Senhor nos deu e tem nos dado. Que possamos no nosso viver e falar, refletir a santidade de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Amém. Quantos entenderam a palavra de Deus, irmãos?